de leitura. Eu resolvi criar esse diário de leitura aqui no YouTube, postando uns vídeos falando sobre meu processo de leitura dos livros, porque eu leio muitos livros. Livros sempre foram uma parte muito importante da minha vida. Desde pequena, desde que eu aprendi a ler, eu sou muito viciada em ler todos os livros possíveis. É algo que eu amo de coração. Histórias, palavras mudam a minha vida todos os dias e, enfim, é muito parte de quem eu sou. Mas eu nem sempre tenho pessoas pra comentar sobre isso e falar sobre os livros que eu leio, porque meus amigos muitas vezes não leem as mesmas coisas que eu, ou então não leem nada, alguns deles, então eu não tinha muito com quem falar, só algumas pessoas, e eu queria falar mais, queria poder tagarelar sobre todas as coisas que eu acho interessantes, todas as coisas que me deixam com vontade de ler os livros, e o que eu gosto, o que eu não gosto, os livros que eu choro, os livros que eu sorrio, então eu resolvi fazer esses vídeos e falar aqui pra quem quiser ouvir. Então eu espero que seja legal pra vocês, assim como eu espero que seja legal pra mim. Bom, primeiro eu queria falar que se vocês tiverem interesse em saber mais recomendações, eu tenho um Instagram, junto com a minha amiga Diana, chamado Diálogos Inquietos, @dialogosinquietos. E é um Instagram em que a gente tem uma proposta de postar recomendações, tanto de livros, quanto de lugares legais pra você ler, no Rio de Janeiro, porque a gente é do Rio. E também postar sobre outras coisas que tenham a ver com livro, tipo filmes, séries, e também alguns podcasts que a gente pretende fazer. Então, se vocês se interessarem, é só acessar o nosso Instagram e seguir a gente por lá. Eu quero começar então falando sobre os livros que eu tô lendo essa semana. Eu pretendo fazer isso todas as semanas, então falar um pouquinho sobre o que eu tô lendo e como tá o progresso dos livros e se eu gostei ou não. Essa semana eu tô lendo 2 livros que eu queria falar aqui com vocês. O primeiro é o Novembro de 63, do Stephen King. E é um livro que tá me interessando bastante. Eu sou fã do Stephen King, eu gosto muito dos livros dele, mas eu geralmente tô acostumada a ler os livros de terror, né, que são mais assustadores e tudo mais. Esse já é um livro um pouco diferente, porque a temática dele é viagem no tempo. Mas como a do Stephen King, eu já achei que ia ser ótimo, então eu resolvi ler. O livro, ele começa falando sobre o Jake, que é um professor de inglês, que sempre vai nesse estabelecimento desse cara que vende hambúrguer, né? É o Wow, se eu não me engano. O nome dele. Enfim. E ele vende esse hambúrguer muito barato e as pessoas ficam fazendo fofoca dizendo que o hambúrguer dele é hambúrguer de carne de gato, de cachorro. Eles não costumam comer lá, o pessoal dessa escola onde ele dá aula, mas ele sempre come lá e ele é tipo super parceiro desse cara que vende os hambúrgueres e tal. E aí um dia, esse cara chama ele, liga pra ele, tipo assim, quando tava acabando já o semestre, ele tava terminando de corrigir umas provas de uns alunos e ele liga pra ele na escola pedindo pra ele ir lá nessa lanchonete dele. E ele vai e ele conta pra ele, na verdade ele não conta, porque ele diz que se ele contar, o Jake não vai acreditar. Então ele mostra pra ele algo que existe na lanchonete dele, que é uma passagem que faz ele viajar no tempo pro ano de 1958. Eles estão no ano de 2011 e eles viajam pro ano de 1958. Todas as vezes que ele passa por esse buraco, ele vai pro mesmo tempo, mesmo dia, mesmo horário de 1958. E aí se ele voltar, quando ele volta de novo, é a mesma data. E o Jake fica, tipo, achando que ele tá meio louco, mas ele foi lá, ele viu, então ele acredita. E o Al, quando ele encontra com ele descobre que ele tá muito mais velho do que ele aparentava no dia anterior. Porque assim, todo esse tempo de viagem, por mais tempo que você passe lá no passado, quando você volta só se passaram 2 minutos. Então assim, ele achava que o Al era o mesmo do dia anterior, mas na verdade não era, porque ele tinha passado vários anos e voltado e só tinha passado 2 minutos. Então ele tava bem mais velho e doente, porque ele tinha ficado doente, né? Ele tinha pego câncer. Então ele tava pra morrer e ele queria que o Jake fizesse uma coisa que ele não conseguiu fazer: salvar o presidente Kennedy de ser morto. Tá sendo muito legal o livro, eu tô gostando bastante. Eu tô quase na metade. Eu tô lendo ele devagar, não quero terminar ele muito rápido. E eu fiquei muito empolgada com uma coisa específica, que ele vai pra um lugar que eu gosto demais, que me traz muitas lembranças boas.
e Ruins, que é Derry. Eu não sei se vocês sabem, mas Derry é a cidade onde se passa o livro de It, a Coisa, do Stephen King, que é um dos meus livros preferidos, é o meu livro preferido dele, com certeza, e eu gosto demais. E quando eu vi, né, que ele tava indo pra lá e personagens de It apareceram e toda a ambientação da cidade e as coisas estranhas que acontecem lá, ele foi meio que descobrindo isso e foi, assim, incrível pra mim. Eu fiquei muito feliz de poder ver isso nesse livro também. Então isso me fez gostar do livro muito, muito mais. No começo eu tava um pouquinho devagar, porque eu demoro um pouco pra pegar o ritmo na leitura do Stephen King, porque ele demora um pouco pra engatar na história. Ele é bem detalhista, ele enrola um pouco, então eu demoro um pouquinho pra pegar o ritmo, mas quando eu pego também é sensacional. Então depois dessa parte de Derry, que eu fiquei super animada, engatei no livro assim e tô assim, muito animada pra terminar. Mas tô tentando devagar, né, porque eu quero ler ele bem mais devagar. O outro livro que eu tô lendo é o Silent Companions. Esse livro tá me parecendo muito bom. Eu tô chegando na metade também. E assim, tá bem legal até agora e eu tô bem empolgada pra terminar ele. Assim, o Silent Companions, ele foi trazido pro Brasil com o nome de O Silêncio da Casa Fria, pela Dark Side, a capa é maravilhosa também. Os Silent Companions são estátuas de madeira, não é meio que uma estátua, mas é como se fosse uma tábua ou algo assim de madeira que foi pintado para parecer uma pessoa de verdade. Então assim, é esquisito. Eu tenho um pouquinho de medo de boneco, não gosto muito, sabe? Porque eu já vi muitas histórias de terror, então eu fico um pouco apreensiva. Imagine um que é de tamanho real e parece uma pessoa de verdade. É um pouco assustador. Esse livro, ele tem 3 narrativas. A primeira narrativa, que é a que começa, é a dessa personagem principal. Depois que tudo aconteceu, ela tá num hospital psiquiátrico e o médico tá tentando descobrir com ela o que aconteceu porque houve um incêndio. É a primeira coisa que você se depara, né, quando você vai ler o livro. Então não é spoiler. E ela meio que não se lembra muito bem do que aconteceu, ela tá meio com trauma e ele tá tentando forçar ela a se lembrar do que aconteceu e contar o que aconteceu. E ela começa a escrever pra tentar lembrar. E aí vai contando a narrativa de algumas cenas dela nesse hospital, conversando com esse médico. E aí a narrativa principal é a dela na casa. E é nos anos de 1800 e alguma coisa. E ela tá nessa casa. Ela foi viúva, ela ficou viúva. O marido dela morreu nessa casa, inclusive. E ela tava grávida, tinha casado faz pouco tempo. E ela acaba tendo que passar o tempo dela de luto nessa casa de campo, que era da família do marido dela. Que ela não queria ir, ela queria ficar em Londres, né? Se passa na Inglaterra. Ela queria ficar em Londres, mas o irmão dela acha que é melhor porque as pessoas estão falando várias coisas ruins dela, que ela pode ter sido a causa da morte dele, e enfim, várias situações. E ela acaba tendo que ficar nessa casa. É uma casa muito esquisita, enfim, é uma casa muito esquisita. Se vocês lerem, vocês vão entender. E ela vai junto com essa prima do marido dela, que ele meio que cuidava dela, né? Porque ela não tinha ninguém, os pais dela tinham morrido há muito tempo e ela trabalhava como acompanhante, mas a mulher pra quem ela trabalhava também morreu e ele cuidava dela, então ela acabou ficando com a personagem principal, que é a Elsie. Então a Elsie e a Sarah, que é a prima, vão pra essa casa. E aí elas acabam descobrindo um porão, né, que tava trancado, mas misteriosamente apareceu aberto um dia. E elas entraram e encontraram uma menininha, que é o Silent Companion, que ela era pintada em forma de uma menininha. A Elsie ficou super hiper assustada. Eu também ficaria super hiper assustada. Mas a Sarah amou, achou incrível, maravilhoso, lindo e quis levar pra baixo. E aí elas acabaram levando a coisa pra baixo. Eu comecei a ficar um pouco assustada, mas falei assim, ok, é só uma menininha, dá pra lidar com isso. Mas acontece que não é só uma menininha, porque depois aparecem vários. De lugar nenhum, simplesmente aparecem. E era uma, agora já são 3, eu não sei quantos mais vão ter. Sei que eu estou começando a ficar um pouco apreensiva. Mas a história é bem legal. E eu falei que eram 3 narrativas. A outra narrativa é porque elas descobrem um diário nesse lugar também, nesse porão em que elas encontram o Silent Companion. Um diário de uma ancestral, né, da família, lá de 1600 e alguma coisa.
que foi quem comprou primeiro esse Silent Companion. E ela é muito esquisita também. Ela era... A Vila conhecia ela meio como bruxa, assim, porque ela fazia umas coisas com ervas, uns negócios esquisitos. Ela tem uns negócios esquisitos e você fica achando tudo muito esquisito. Mas é bem legal, você fica mesclando entre essas três narrativas e você vai tentando descobrir o que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer uma tragédia, porque senão a Elsie não estaria no hospital psiquiátrico no começo, mas você não sabe o que aconteceu, como aconteceu, quem fez as coisas e o que esses Silent Companions vão fazer com a vida das pessoas. E eu gosto muito de livros de terror, de livros góticos, horror, suspense. Eu sou muito fã, então eu tô gostando demais. Eu estava lendo Silent Companions, né? Continuei minha leitura. E o que eu achava que era um Silent Companion, como eu falei da outra vez, já se transformou em 5, eu acho. Eram muitos. E as coisas começaram a ficar estranhas. Eles começaram a aparecer onde eles não deveriam aparecer. Coisas esquisitas começaram a acontecer. As pessoas começaram a enxergar eles se mexendo e... assustador. Elsie começou a ficar preocupada, começou a ficar nervosa com o que estava acontecendo. E foi contar a Sarah, Elsie, personagem principal, Sarah, a prima. E Sarah começou a falar: ah, mas eu acho que realmente pode ser que essa menininha aí do Silent Companion, que era a garotinha, seja o espírito da minha ancestral. E aí ela vira e fala: mas isso não quer dizer que ela queira fazer mal. Ela pode só querer companhia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é claramente o que uma pessoa num filme de terror diz e faz antes de morrer, entendeu? E é isso que ela faz. E eu comecei a ficar nervosa, muito nervosa. Mas Elsie, uma pessoa sensata que é, vira e fala: não aceito isso, não acredito nisso. E beleza, Elsie quer destruir as coisas. Mas Sarah grita, faz escândalo, chora, muitas coisas, porque ela não quer se desfazer da menininha lá, que ela acha que é a ancestral dela. E Elsie, que é sensata, fica burra. E ela deixa, assim, se desfaz dos outros, mas deixa ela ficar com uma. E uma suficiente, sabe? Numa história de terror, uma suficiente. E eu tô vendo que isso vai dar merda. Eu tenho certeza que isso vai dar um problema muito grande. Mas a narrativa é muito boa. O livro é muito bom. Eu gostei muito dessa narrativa diferente, de 3 tempos diferentes. E as coisas, elas vão piorando juntas, sabe? O que começou de boa, em 1600 tá ficando pior e mais estranho, e em 1800 também tá ficando mais estranho. E como vai piorando junto, você fica mais assustado junto com o livro, você fica mais com vontade de ler, você se empolga enquanto você tá lendo e vai chegando no final, e eu tô gostando bastante disso. Outra coisa que eu comecei a fazer hoje foi ler um audiobook da Shirley Jackson, chamado The Witchcraft of Salem Village. Gente, é muito bom. Assim, dá nervoso, porque o que acontece? Esse livro fala sobre a história de como começou a perseguição às bruxas em Salem, e como começou essa acusação das bruxas, de onde isso veio, as pessoas que foram levadas a julgamento, como foi os julgamentos, e ela vai contando o que aconteceu. E a escrita da Shirley Jackson é muito boa, eu gosto muito dela, eu gosto muito dos livros dela, dos contos dela, acho sensacionais. E assim como ela escreve tudo maravilhosamente bem, ela também escreveu isso muito bem, mas me dá muita agonia, gente, porque é uma injustiça assim absurda. E você lendo o que aconteceu, você fica com raiva, sabe? É um pouco desesperador. Mas eu tô gostando bastante, eu tô chegando no final. E então, se você tem curiosidade pra saber como aconteceu e o que aconteceu em Salem, entender um pouco mais dessa história, eu recomendo bastante. Mas eu acho que ele não foi publicado em português. Não tenho certeza, mas eu acho que não. Então, se você souber inglês, melhor.
Então procure e leia ou ouça o audiobook como eu tô fazendo, porque é realmente muito bom. Eu ainda não li nada hoje de Novembro de 63, porque como eu disse antes, eu tô indo devagar. Mas eu pretendo ler um pouco mais tarde, então depois eu falo um pouco sobre como tá indo essa minha leitura. Eu voltei pra dizer que terminei de ler Silent Companions. Foi exatamente como eu disse, deu muito problema. Mas o livro foi muito bom, eu gostei bastante. Eu não tava esperando o final que ele teve. Eu acho que foi um final bem surpreendente. Na verdade, ele deu algumas dicas sobre algumas coisas que você descobre depois. Mas quando você realmente entende o que aconteceu, o que tá acontecendo, é tipo... Nossa, você fica bem chocado. Quer dizer, eu fiquei, né? Eu sou meio lenta pra descobrir as coisas. Mas enfim, eu gostei bastante do final. E uma coisa que eu achei interessante durante esse livro é porque ele faz você ficar pensando sobre será que é real ou será que é da cabeça dela. Ele tem um pouco essa coisa de deixar você se questionando se as coisas que estão acontecendo com a Elsie, que tá narrando a história, são reais ou se ela tá maluca, ou se é uma alucinação, né? E você fica um pouco confuso nesse meio. Assim, eu tendo a acreditar que é verdade, mas o livro te deixa, né, nessa dúvida. Tem algumas coisas que aconteceram com ela que as pessoas começam a sugerir que podem ter deixado ela tão mal que afetou a cabeça dela, que deixou ela maluca e tudo mais. E o livro deixa, né, você um pouco nessa, tipo, é verdade, não é verdade? Apesar de que ele tende a dizer que é verdade, e assim, acho que depende de você, pra mim é verdade, mas eu não vou entrar demais nos spoilers, porque senão pode estragar a experiência de leitura. E eu recomendo muito a leitura desse livro, foi muito bom mesmo. E se você gosta de coisas assustadoras, não é tipo um livro, meu Deus, você não vai conseguir dormir à noite, mas como eu tenho medo de boneca, né, eu tenho um pouco de nervoso, me deixou um pouco nervosa. Se você gosta desse tipo de livro, principalmente os livros que se passam no 1800, você vai adorar, a estética é muito boa, a ambientação, tudo é muito legal, então eu super recomendo. Oi, eu vim aqui, essa é a última gravação da semana, pra falar sobre o último livro que eu li. Na verdade eu vi, porque foi o audiobook de The Witchcraft of Salem Village. E assim, eu gostei demais desse livro. Eu achei ele muito completo, eu achei que ele explica muito bem a história do que aconteceu em Salem com a questão das bruxas, desde o início, por que começaram as acusações, passando por todos os julgamentos, passando por todas as questões que estavam acontecendo em Salem, na vila de Salem, as coisas que estavam acontecendo também em Boston e em todo o lugar ali perto, né, ao redor, com as famílias, toda a questão socioeconômica e também o que aconteceu depois, né, depois dos julgamentos, a condenação e tudo mais, e como depois esses rumores também foram sendo desacreditados. Eu vi no Google que ele está classificado como literatura infantil, porque eu acredito que ele foi feito para as crianças que estivessem aprendendo sobre isso na escola e tal, e eu achei muito bom. Eu gostaria de ter lido esse livro na escola para aprender sobre isso, e eu achei muito legal mesmo. A Shirley Jackson escreve muito bem e a forma como ela contou foi muito interessante e desperta muito seu interesse. Então, se você tem vontade de saber mais sobre as bruxas de Salem e sobre como toda essa história aconteceu, eu recomendo muito. E é interessante que esse livro, apesar de ser sobre uma história real, ele me deixou mais assustada do que o livro de terror que eu li antes, né, do Silent Companions, porque ele conta umas coisas assim bem tensas que aconteceram de verdade. Por ter acontecido de verdade, te deixa mais desesperado, né, é mais desesperador. E
você vê como as pessoas podem ser cruéis e como a histeria coletiva pode ser cruel e as pessoas podem sofrer demais por conta de mentiras, né? Enfim, eu recomendo bastante esse livro. Bom, então é isso. Esse foi o meu diário de leitura da semana. Pra semana que vem eu já tenho alguns livros pra ler. Não sei se eu vou conseguir terminar todos em uma semana, mas vou fazer um esforço e depois eu volto. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e também o meu Instagram de livros que eu faço com a minha amiga Diana e que a gente tá fazendo indicações e falando sobre livros e literatura e histórias. Então, se você se interessar, segue a gente lá no Instagram, é @dialogosinquietos e eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.